Bom dia na paz do Senhor Jesus. Como vai você? Eu estou bem, graças a Deus, né? A cada dia melhor, a cada dia mais na presença do nosso Deus. Que maravilha, né? Estamos aqui hoje para adorá-lo, né? Para bendizer o nome dele. Hoje, domingo, dia da família, dia em que nós nos reunimos, né, com a nossa família para se alimentar, para passar um momento juntos, né? E espero que você esteja nesse clima de família, nesse clima de alegria, não é mesmo? E o nosso vídeo de hoje está muito importante. Vai falar a respeito de nós conhecermos a Deus pessoalmente, né? Porque nós nunca vimos nosso Deus, mas nós o sentimos, né? E nós vamos aprender muita coisa aqui hoje. E o título da nossa palavra de hoje está: Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Olha que palavra forte. O Senhor está dizendo para que a gente venha se achegar a Ele, para a gente buscar a Ele, que Ele vai nos encontrar. Imagina, né? Como esse encontro é maravilhoso, né? Como esse encontro é algo assim fenomenal. A gente achegar-se a Deus, a gente buscar Ele e Ele vir à nossa direção, né? Vir ouvir o que nós temos a dizer para Ele. Que maravilha. Gente, eu estou muito feliz porque vencemos uma batalha ontem, né? Estamos enfrentando uma guerra contra o inimigo. Gente, o nosso inimigo não é carne e espírito. Carne e sangue. O nosso inimigo é as hastes do diabo, né? É o diabo usando pessoas para nos ferir, né? Então nós não desejamos nada àquelas pessoas que se deixaram usar, né, do diabo para nos ferir, mas nós atacamos o verdadeiro inimigo, que é Satanás, e oramos para que aquelas pessoas que foram usadas para nos prejudicar sejam libertas, né, dessa fonte inimiga que sempre quer ceifar a nossa alegria, né? Porque a palavra vai dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele não mata, ele rouba. Quando ele não mata e não consegue roubar, ele destrói, né? Mas eu digo a vocês, ele tenta, porque nós que servimos a Deus, Deus nos tem dado uma proteção que o inimigo não chega perto. Amém? Nossa palavra de hoje, né? Nossa promessa do dia, que muito me alegra, está em Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Vamos ver o que vai dizer. E diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha a promessa de Deus para nós, né? Para que nós não venhamos nos cansar de fazer o bem, né? Às vezes, vem situações que nos desanima, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre faço bondade com as pessoas, não para aparecer, mas porque é de mim mesma, né? É seguindo o exemplo de Jesus, de ser boa com as pessoas, né? E muitos chegam em mim e falam assim: você é boba, você é tola, né? Fulano tá te passando a perna e você é feliz aí com ele. Gente, eu não sou cega. Eu tenho um óculos para me ajudar a enxergar bem. Eu tenho 2 ouvidos. Eu sei a intenção das pessoas para comigo. Só que eu ajo, né? Eu faço conforme o querer de Deus sobre a minha vida. E eu as trato bem, né? Porque é assim que eu faço. Eu trato as pessoas da maneira que eu gostaria que elas fizessem por mim. Mas quando nós tivermos que prestar conta com Deus, eu vou ter feito a minha parte, né? Deus não vai me condenar porque eu pratiquei o bem, eu não desanimei, eu cumpri essa promessa que ele fala, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois
o tempo próprio colherás e não desanimarás. Então eu também não faço isso para colher, né? Eu vou tratar aquela pessoa bem para que eu seja recompensada. Não. Dessa jeito aí, Deus não recompensa ninguém, não, né? Ele recompensa quando a gente doa de amor, né? A gente doa de paixão, de fidelidade para com Ele, né? Sem nenhum interesse por trás da nossa ação. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Certo dia, eu estava fazendo algo de bom para alguém e essa pessoa disse assim: irmã, a senhora é tão boa. Eu disse: não, irmã, eu não sou boa. Porque eu estou fazendo isso para você, que eu amo. Boa eu seria se eu estivesse fazendo para alguém que eu não amo. Porque é fácil você ajudar, você agradar quem você ama. Mas é difícil você agradar a quem você não ama, né? É complicado. Mas nós temos que aprender a doar amor a todas as pessoas, porque este é o segundo mandamento do nosso Deus, que nós vemos amar ao próximo da mesma forma que nós nos amamos, né? A gente não se prejudica o próprio corpo. E quando a gente ama ao próximo, a gente também não prejudica o próximo, não é mesmo? Mas vamos aqui à nossa palavra de hoje, né? Que está em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então Deus está dizendo: chegue a mim para que eu caminhe em direção a você. Deus, ele é educado, ele não invade, ele só entra se for convidado. A palavra vai dizer que ele bate a porta. Se você abrir, ele entra e ceia com você. Mas se você não abrir, ele vai embora. Mas o inimigo é diferente. O inimigo, ele vem, se a porta estiver fechada, ele arromba ela e entra, né? Ele não espera convite. E se você convidá-lo através de dar oportunidades a ele, aí que ele faz o estrago na tua vida, né? Na minha vida. Então não vamos permitir que o inimigo venha invadir a nossa vida, venha fazer mal para conosco. Amém? Então vamos ver o nosso texto de hoje, que diz assim: nunca vimos a Deus, nem ouvimos a sua voz. Apesar disso, ele nos convida a ter um relacionamento com ele baseado no amor. Aqui, essa palavra está em João, né? O apóstolo João, ele vai dizer, né? Nós nunca vimos a Deus e nem ouvimos a sua voz, né? Mas ele nos convida a ter um relacionamento com ele. Através de quem? Através de Jesus, através do Espírito Santo. Hoje nós também não ouvimos a voz de Deus, né? Mas nós ouvimos a voz dele através da palavra, da Bíblia que nós lemos. Essa é a voz, essa é a palavra de Deus. Como podemos fazer isso? Como eu posso fazer um relacionamento com Deus, né? Como ter um relacionamento com Deus se eu nunca ouvi a voz dele? O primeiro passo para amar alguém é conhecê-lo. É difícil sentir profunda afeição por quem não conhecemos. Deus forneceu a sua palavra, a Bíblia, para que pudéssemos aprender a respeito dele. Então, Deus deixou a Bíblia para nós conhecer ele, né? Quando a gente... Houve um probleminha que eu tive que cortar o vídeo, né? O meu tripé, ele caiu, o inimigo tá feroz, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, quando a gente lê um livro, né? A gente conhece cada personagem por ler, por aprender ali, né? Vai dizer suas características, vai falar tudo sobre a pessoa e nós vamos entender, né?
E da mesma forma, nós vamos conhecer a Deus lendo a Bíblia, que é a palavra dele, né? Nós vamos nos achegar a ele. É por isso que temos incentivados a ler regularmente a Bíblia. Por isso que eu leio, né? E incentivo vocês a ler a Bíblia todos os dias. Para quê? Para que nós conheçamos a Deus, para que nós venhamos a chegar até a Ele, né? É esse livro que nos ensina sobre Deus, suas qualidades, sua personalidade e seus tratos com as pessoas no decorrer de milhares de anos, né? Então não é só de agora, não é só de hoje, são milhares e milhares de anos que Deus fala conosco, né? Através da palavra dele, através dos anjos, através dos apóstolos, através dos profetas, né? Através do sumo sacerdote, né? Através de bênçãos. Nosso Deus é poderoso. Gente, olha aqui, voltou a minha abelhinha. Vocês se lembram dela? Vem, meu amor, fica aqui na minha mão. Olha, eu tenho uma abelhinha de estimação. Quem já viu os vídeos anteriores no início já conseguiu ver ela, né? Ela já assentou, eu consegui mostrar ela para vocês. Ela sempre fica aqui nos rodeando, ela mora aqui em casa, tem uns 4 anos, eu acredito, que ela mora e vive aqui comigo. Eu amo essa abelhinha. Gente, eu tenho essa abelhinha de estimação, tem um gato, tem um coelho, tem 3 cachorros. Eu amo demais os animais. Eu vejo a perfeição de Deus neles, né? Nossa, fiquei feliz em ver a minha abelhinha, porque fazia uns dias que eu não a via. Eu tinha medo até que ela tivesse morrido, mas não, ela tá aí, firme e forte. Então, voltando aqui, né, através de milhares e milhares de anos da palavra do Senhor, né, de Jesus ter vindo, ter demonstrado como é o nosso Deus, né, nós podemos aproximar dele. Ao meditarmos em tais relatos, nosso apreço e amor por ele aumentam. Uma das principais maneiras de aumentar nosso amor a Deus é meditar na vida e no ministério de Jesus. Afinal, Jesus imitava tão perfeitamente seu Pai que podia dizer: quem me tem visto também o Pai. Então, quem conheceu Jesus, né? Quem se aproxima de Jesus está se aproximando de Deus, porque Jesus é a representação de Deus aqui na terra, né? Jesus, ele foi como Deus, né? A mesma forma, né? Do mesmo agir, do mesmo pensar, né? De mesma semelhança, de mesma imagem, mesmos pensamentos, né? Olha que maravilha, né? O filho que obedece o pai em tudo, obedece ao ponto de se parecer com o próprio pai, né? Quem vê ele conhece o pai através dele, porque ele faz exatamente as coisas que o pai gostaria que ele fizesse. Gente, qual é o pai, qual é a mãe, né? Que não tem esse sonho de seus filhos serem obedientes, né? De carregarem com eles as suas semelhanças, né? As suas qualidades. Olha que coisa maravilhosa, né? É muito bom. Eu sei que quando meu filho vier, né? Porque Deus vai conceber esse desejo do meu coração, já concebeu, na verdade, né? Só estou esperando passar o processo. Deus vai, né, me abençoar e eu vou falar a palavra de Deus para o meu filho. Eu vou ensinar ele, né, o caminho certo desde pequenininho, né, para que quando ele cresça, né, ele não se aparte da palavra do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Então vamos aqui ao nosso texto, né? Tiago 4:8, que diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vos dê duplo ânimo. Purificai os vossos corações. Então a palavra está dizendo aqui, olha,
caminhe para o lado do Senhor, afasta-se do pecado, elimine o pecado, tenha duplo ânimo, né? Seja mais animado, purifica o seu coração, né? E venha estar na presença de Deus, né? Do nosso poderoso Deus, através de quê? Da sua palavra, né? Da palavra que edifica. Nós vamos ver aqui João 1,18, o que o Senhor vai nos dizer. E vai falar assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então, Deus ele não foi visto, ele foi revelado, né? Jesus ele revelou quem era o Pai através das boas atitudes que ele fazia, né? Então, tudo que Jesus fazia demonstrava as ações de Deus, como Deus agiria se estivesse aqui na terra. Olha que maravilha. Nós vamos ver agora Romanos 15, o 4, que vai nos dizer: porque tudo o que dantes foi escrito para vosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhais esperança. Então, tudo, né, que Jesus fez, a demonstração que ele trouxe, né, para a nossa vida de Jesus, isso significa o quê? Né? Demonstrar o nosso Deus, as ações de nosso Deus, né? Que nós vemos né, Deus ser revelado através dos seus, né, daqueles servos obedientes, né? E vamos ver aqui também na palavra do Senhor em João 14, 9. Vai nos dizer o seguinte. Vou ler um pouco mais aqui, porque é muito interessante essa passagem. Eu vou ler do 5 ao 15, né, que vai falar que Jesus, ele é o caminho. O caminho para quê? O caminho para chegar até Deus. E diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Porque antes disso, Deus, ele disse, né? Jesus, ele disse, olha, eu vou para o Pai, né? Mas vou preparar lugar para vocês, né? E voltarei para buscá-los. Mas aí o povo disse, olha, como? Né? Tomé disse, como nós vamos saber, Senhor, para onde o Senhor vai, se nós não sabemos o caminho, né? Como nós saberemos? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e os tendes visto. Então Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou semelhante ao Pai. Se você me viu, você viu ao Pai, porque nós somos iguais. Nós praticamos as mesmas coisas, né? Nós temos o mesmo amor por vocês, a mesma dedicação. Então, nós somos um só, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então, quem me conhece, eu, Jesus, conhece também o meu Pai. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará
as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Olha que palavra forte, que ensinamento Jesus estava dizendo ali, né? Eu sou semelhante ao Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai, porque nós somos iguais, né? Nós agimos da mesma forma, né? Nós somos um só, em espírito e em verdade. E Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se vocês me obedecerem, guardar os meus mandamentos, né? Farão coisas maiores do que eu fiz. E tudo que você pedir em meu nome, eu vou lhe conceder. Por isso é importante a gente orar, né? Em nome de Jesus. E para finalizar, vai nos dizer aqui: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Então o Senhor, ele nos anima, ele nos ensina e ele disse, né? Quando ele subisse para o Pai, o Consolador viria para a terra. Para quê? Para nos ensinar, né? Para nos esclarecer as coisas de Deus e nós também sermos semelhantes a Deus, da mesma forma que Jesus. E também praticar os mesmos milagres que Jesus fez e até milagres maiores, porque Jesus ele veio e ficou num breve tempo, não pôde fazer todos os tipos de milagre, ele deu algumas demonstrações, né? Mas nós que estamos aqui há mais tempo, nós temos essa oportunidade de fazer coisas grandiosas em nome de Jesus, né? Nós não fazemos de nós mesmos, nós fazemos como ele faz, né? Como Jesus dizia que tudo que ele fazia não era dele, era de Deus. Nós também, tudo que nós fazemos não é de nós, é de Jesus, né? Que leva até a Deus. Que palavra maravilhosa essa de hoje, né? Meus amores, vou ficando por aqui. Um forte abraço, né? Um beijo enorme no seu coração. Peço que continue me ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando, deixando pedido de oração. Ontem, né, eu levei a palavra na igreja, né, que a minha cunhada dirige e orei por vocês, né? Pedi em especial a Deus por cada um de vocês, que o Senhor venha recompensar vocês da mesma forma que Ele tem feito comigo. Amém? Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.